Olá, o Imóvel Class TV está começando e no programa deste sábado nós vamos trazer uma técnica de construção muito utilizada no exterior e que está chegando com força aqui no Brasil, é o steel frame. E veja também. E daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um apartamento de uma família com muitos toques de ousadia. Fiquem ligados! No estúdio, vamos falar sobre o PAC para cidades históricas. Verbas do governo federal para a restauração de prédios e monumentos vão beneficiar 20 estados, entre eles o Rio Grande do Sul. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Um projeto de decoração em um apartamento para uma família que mistura ideias muito criativas. A arquiteta Aline Meneghetti explora com ousadia as texturas e revestimentos das paredes da casa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um apartamento aqui no Jardim Europa, em que nós trabalhamos num conceito contemporâneo, com alguns toques de ousadia que nós vamos mostrar para vocês. Um dos pontos altos aqui nesse apartamento são os revestimentos. Nós exploramos eles de uma maneira bem marcante, eu diria. Esse papel de parede que faz uma menção ao capitonê, ele sobe pelas paredes e conecta os dois ambientes, que essa é a ideia, inclusive, desse rebaixo de gesso com uma iluminação indireta, de fazer essa menção de união entre os dois espaços, para criar uma harmonia nessa sala que ela era super retangular e acabava não integrando de uma forma harmônica. Então a gente buscou trabalhar com o revestimento e com a iluminação para unir esses espaços. Essa foi a ideia. Com alguns pontos de cor focal e de uma maneira geral bem discreta e bem elegante. Isso aqui foi um ponto nobre, na verdade. Nós compramos essas poltronas pensando no vermelho, nas listras, explorando essas texturas diferentes, capitonê, listras, algumas outras listras ali no escritório, as bandeiras de Londres, trazidas pelos clientes nas suas viagens e, acima de qualquer coisa, nossa cliente se apaixonou pelos quadros da Marilyn Monroe, então nós precisávamos de peças que valorizassem os quadros, que são os pontos focais do nosso projeto. Bom, esse aqui é um home office, que é um ambiente integrado com a sala, então nós procuramos harmonizar, valorizando ele com iluminação e também explorando um revestimento listrado discreto, para não brigar com o nosso capitonê, que já é tão marcante, na verdade. E aqui nós criamos uma divisória bem interessante, bem comum. Elas são ripas de madeira que dão cria uma discreta divisão entre o escritório e a sala. Isso é muito interessante, elas são fixadas por cabo de aço. Esse aqui é o hall de entrada, que foi aplicado um revestimento wave. Ele remete às dunas do Maranhão, essa foi a ideia conceitual da fábrica. É um revestimento de cimentício muito bonito, porque ele tem uma textura muito interessante que permite a pintura, que foi o que nós fizemos aqui nesse espaço, que tem uma continuidade aqui dentro do lavabo. Aqui nesse ambiente ele está sem pintura, tá? O material bruto. Esse lavabo super pequeno nós exploramos muito o espelho, inclusive no teto, para que nós tivéssemos uma sensação maior de amplitude. Poucas peças, somente valorizando esse pedestal para dar um apoio. Esse aqui é o espaço da churrasqueira, que também é integrado com a sala. Nós usamos um revestimento de madeira com lâmina natural, bastante nobre, que deu uma integração com o restante dos móveis da sala. E utilizamos algumas peças também trazidas de viagem pelos nossos clientes, buscando essa referência sempre de personalidade, do que os clientes gostam e como que eles vivem, trazendo isso para o ambiente.
O uso de espelho nas colunas deixou o ambiente muito mais amplo. Pessoal, agora eu convido vocês para conhecer a cozinha, que mantém o mesmo conceito dos móveis da sala, mas com tonalidades completamente diferentes, mas valorizando muito esse espaço em preto e branco, com revestimentos nobres também, um porcelanato bem diferente, iluminado, muito bonito. Então tá, pessoal, até logo. Eu espero que tenha surgido ideias inspiradoras nesse projeto para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. No início desse ano, o governo federal anunciou investimentos que somam R$1 bilhão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Cidades Históricas. Esse valor vai garantir a restauração de monumentos e espaços públicos em 20 estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, serão beneficiadas as cidades de Pelotas, Porto Alegre, São Miguel das Missões e Jaguarão. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul, o IFAM, Ana Lúcia Geuser Meira. Tudo bem? Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Qual a importância desse programa se voltar para a preservação do nosso patrimônio? Esse programa ele é um sucedâneo de um outro que teve muita repercussão em centros históricos no Brasil, que foi o programa Monumenta, que aqui no Rio Grande do Sul atuou em Pelotas, né, mudou a feição urbana, a qualidade urbana ali do centro de Pelotas, e em Porto Alegre também. Aqui em Porto Alegre é para a Praça da Alfândega, né? Foi basicamente no centro, ali na igreja, a Igreja da Matriz, agora a Pinacoteca, que vai ser inaugurada brevemente, que é na Duque de Caxias. Várias obras foram realizadas aqui. E finalizado o programa Monumenta, já faz um ano que ele foi finalizado, apenas as obras estão sendo finalizadas, as últimas do programa, e foi uma demanda muito grande de municípios, de áreas históricas no Brasil inteiro, que esse programa continuasse. E o governo federal houve por bem criar um novo programa, que é a exemplo de outros programas de aceleração do crescimento, e voltado especificamente às cidades históricas. Em 2009 houve um edital nacional, onde do Rio Grande do Sul participaram 13 cidades e as 13 foram selecionadas. No Monumenta? Né? Já no PAC das Cidades Históricas. O Monumenta já finalizou a sua ação. Né? E essas cidades, algumas são na Serra Gaúcha, por exemplo, Antônio Prado e Santa Teresa, outras na região de Missões, São Miguel, São Nicolau, na Grande Porto Alegre também, Porto Alegre, General Câmara, com a Vila de Santo Amaro, Novo Hamburgo, o bairro de Hamburgo Velho, e na zona sul do estado, né? Rio Grande, Jaguarão, Pelotas, Bagé, Caçapava, Piratini. Então essas cidades foram selecionadas e construíram um plano de ação, com ações às vezes que tinham sido pensadas na cidade, já estavam esquecidas em alguma gaveta, outras que foram sonhadas naquele momento, e esse plano então consolidou várias, foi discutido com os poderes públicos, com a sociedade civil, em audiências públicas, enfim. E ele é muito diferente do Monumenta? Ele é mais amplo? Ele é bastante diferente, ele foi construído junto com a comunidade, era um pressuposto do programa que a comunidade participasse. Ele não tem financiamento internacional, como o Monumenta tinha, né? E é muito mais amplo, ele vai atender no Rio Grande do Sul 13 cidades, né? Bom, em algumas obras pontuais nós já realizamos em 2010 e 2011, mas o programa mesmo, com o seu aporte e com as exigências de um PAC, começa agora esse ano. Aí,
Dentre essas 13 cidades, o governo federal houve por bem selecionar algumas para iniciar o programa. Né? Então, as 4 foram Porto Alegre, por ser cidade sede da Copa, São Miguel das Missões, por ser patrimônio da humanidade, e além disso, na região sul do estado, né, que está recebendo muitos investimentos federais, Jaguarão e Pelotas. Né? E em todo o país também houve essa distribuição? Isso, são 44 cidades no total. Então, todas as cidades da Copa, todas as cidades patrimônio da humanidade, né, patrimônio mundial, como é São Miguel, e outros critérios de centros urbanos importantes. Um critério fundamental, inicial já, para o edital de 2009, era que houvesse bens tombados em nível nacional nos centros históricos, que fosse caracterizado como centro histórico. Né? Então, as ações são muito diversificadas, não se restringem a restaurações especificamente, mas trabalham com toda a infraestrutura de um centro necessário para que ele funcione bem para a população e para os visitantes. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber onde esse recurso, esse dinheiro vai ser empregado aqui no estado. A gente está conversando com a superintendente do IPHAN aqui no Rio Grande do Sul sobre o PAC Cidades Históricas. Daqui a pouco eu sigo essa entrevista com ela. A gente vai para o intervalo e já volta. Parabéns para você nessa data querida. E pessoal do programa Imóvel Class TV, muitas felicidades para vocês pelos 2 anos de trabalho, muito sucesso. Vamos! Hoje aqui no Imóvel Class TV a gente conversa com a Ana Lúcia Geuser Meira, superintendente do IPHAN aqui no Rio Grande do Sul, sobre o programa de aceleração do crescimento PAC Cidades Históricas, que vai destinar investimentos que somam R$1 bilhão para várias cidades brasileiras. Aqui no Rio Grande do Sul são 4, Pelotas, Porto Alegre, São Miguel das Missões e Jaguarão. Ana, que espaços e que prédios vão se utilizar desses recursos aqui no estado e como é que é todo esse processo de escolha e definição? Bom, dentro das 13 cidades, então, foram escolhidas 4 para iniciar o processo esse ano, né, e as demais vão se agregando ao longo do tempo. Foram destinados R$1 bilhão para as 44 cidades que no Brasil compõem essas cidades iniciais do programa. E há 2 semanas atrás, em Brasília, houve uma reunião com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, com o Gabinete da Presidência da República, com cada uma dessas cidades, para que elas apresentassem as suas demandas e as suas prioridades. Né? Ainda não houve a definição por parte do Ministério do Planejamento de quais serão essas obras, mas eu poderia exemplificar no caso de Pelotas, por exemplo, a Prefeitura considerou prioritária a restauração do Teatro 7 de Abril, que fica no centro, na praça central da cidade, e que é um patrimônio inestimável, um teatro maravilhoso, né, que está fechado por questões de segurança, enfim, pelo grau de deterioração que já enfrentava. Então, essa é a obra prioritária lá de Pelotas. Outras cidades colocaram obras viárias, por exemplo, São Miguel, uma das prioridades é a construção da rodoviária do município, que é um município que tem um patrimônio fantástico, o mais relevante, né, do Rio Grande do Sul, e as pessoas têm muita dificuldade de acessar São Miguel das Missões para conhecer as ruínas, assistir o som e luz, né? Sim. E desde 1922, São Miguel das Missões é patrimônio, foi declarado lugar histórico no Rio Grande do Sul. Eu acho que foi uma iniciativa pioneira no Brasil de declarar um bem, reconhecer oficialmente como patrimônio. E outras cidades colocaram a infraestrutura, né, a rede de esgotos e, enfim. Quer dizer, tudo isso é possível. Tudo isso é então, possível. não é Enterramento de fiação, não é? Outra coisa bem interessante que foi anunciada junto com isso foi
um financiamento destinado a proprietários de prédios tombados, né? Isso é uma coisa inédita, né? Isso. Essa foi uma experiência que iniciou no programa Monumenta e que teve muito êxito aqui na cidade de Porto Alegre. Na área definida como prioritária para o programa, que era o centro da cidade, Porto Alegre foi a cidade brasileira onde mais proprietários solicitaram esse financiamento. Então, a gente consegue já identificar no centro a quantidade de casas, de edifícios, inclusive tem 2 edifícios que foram recuperados por meio desse financiamento que no monumento era juro zero. E é complicadíssimo para quem é dono de um prédio tombado, né? Porque tem que cumprir uma série de regras e determinações, porque é um prédio tombado. Isso. E tudo fica muito caro e aí, às vezes, o que acontece? Aquele proprietário não tem condições e o prédio se deteriora, né? Isso que é bom para todo mundo, né? E essa experiência do Monumenta permitiu também testar em uma instituição bancária, no caso era a Caixa Econômica Federal, a viabilidade de se ter uma linha de financiamento assim, que vai ser inclusive oferecida por outros bancos, né, que aderirem ao sistema. O Banco do Nordeste, por exemplo, já tem essa linha de financiamento. Então a ideia é que essas cidades que foram contempladas pelo PAC das cidades históricas, na área de abrangência do projeto, os proprietários possam demandar esses recursos aí por um banco, por uma entidade bancária privada, né, ou estatal, né, se for o caso do Banco do Brasil, por exemplo, aonde essa tomada de empréstimos possa ser uma linha do próprio banco, né? Que era uma coisa que até 5, 6 anos atrás era impensável, né? Para nós. Sempre era uma vontade, mas o esforço até obter essa compreensão por parte dos bancos foi um pouco difícil, mas agora eu acho que está consagrado já. Belas notícias. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigada também. Essa foi a Ana Lúcia Geuser Meira, superintendente do IPHAN aqui no Rio Grande do Sul. No mês que vem começa um dos grandes eventos de decoração e arquitetura aqui do estado, a Casa Cor. E o Imóvel Class TV acompanhou a construção de um ambiente que utilizou um sistema famoso no exterior e que está ganhando força aqui no Brasil, o Steel Frame. A técnica substitui tijolo e cimento por aço de baixo peso. O Light Steel Frame é um sistema que já há mais de 100 anos vem sendo utilizado na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, poderia te dizer que 90% das edificações residenciais, principalmente, são usados nesse sistema e no wood frame. Qual é a diferença do steel frame e do wood frame? No wood frame as estruturas são de madeira e no steel frame, no light steel frame, são em aço leve. Aqui no Brasil, esse sistema tem aproximadamente 10 anos, ele teve essa introdução aqui no Chile também, só que já no Chile já está tendo um desenvolvimento muito maior. Por que está propiciando agora aqui no Brasil ter esse desenvolvimento assim, mais acelerado? A gente antigamente no Brasil, existia uma política governamental de criar vagas de empregos. A partir do momento que começou a ter essa crise de mão de obra e a necessidade de suprimir com mais rapidez a questão da habitação no Brasil, as políticas governamentais e o interesse também das indústrias se voltou para começar a incentivar e incrementar que esse sistema construtivo fosse começar a ser utilizado. Vê que a gente começou aqui terça-feira,
da semana passada, são 7, 8 dias de trabalho. São pessoas que estão sendo treinadas, que nunca trabalharam em obra, são marceneiros. Eu fiz questão de fazer uma experiência com uma equipe nova, porque na marcenaria a primeira coisa, se trabalha no milímetro, a construção já é no centímetro. Então esse processo aqui, a bobina vem, na questão estrutural, vem da indústria, em forma de bobina, o aço, é feito o projeto estrutural, como se fizesse o cálculo, uma memória de cálculo estrutural, se faz para a estrutura metálica. E ela é processada e montada os painéis e eles vêm pronto para cá. O custo hoje, pela nossa experiência que a gente está tendo, ele é equivalente. Quando ele começou, ele era uma dificuldade, que ele era um pouco mais caro. E hoje não, hoje ele é o mesmo custo. Claro, tu pode fazer uma habitação mais simples, ela vai ser mais barata, assim como no sistema convencional. Se fizer uma habitação com conforto térmico e com acabamento, com requinte de arquitetura, ela vai ter o mesmo custo proporcional equivalente ao da construção convencional. Só que tu tem as vantagens que tu tem do sistema construtivo em qualidade, em questão térmica, em questão ambiental, a diferença é quilométrica. Como é um processo de montagem, uma equipe de 5, 6 funcionários, tu monta uma casa que levaria no sistema convencional, talvez com o dobro de número de funcionários, 8, 9, 10 meses, tu faz em 2 a 3 meses. Essa é a primeira grande vantagem. A segunda vantagem, no processo orçamentário, tu tem um controle muito mais preciso. Porque tu veja assim, ó, uma placa dessas de gesso acartonado, tu consegue saber quantas placas vão, quantos parafusos vão em cada placa, então tu tem uma precisão até dos parafusos. Casa Cor esse ano está com uma proposta totalmente diferente do ano passado e a gente vem com uma proposta de receber os amigos, de estar com um espaço onde se cozinha, cada vez mais as pessoas estão cozinhando em casa, recebendo os amigos. O nosso espaço é isso, é um espaço estar gourmet, cozinha de estar, a gente não vai divulgar ainda, que é para manter o segredo. A gente tinha as casas, né, onde tem os espaços maiores esse ano também, e a gente precisava de uma área muito grande para colocar todo esse programa, quase 100 metros quadrados. Então se optou por uma construção leve em steel frame, se está construindo ela desde o zero, a gente começou a fazer concreto, estamos correndo contra o tempo para ver se a gente cumpre a meta de terminar toda a construção em 30 dias. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma cultura muito tradicional, né? A gente tem materiais abundantes, a pedra vem da nossa natureza, mas também da nossa colonização. As casas alemãs e italianas da nossa serra, elas são desse tipo de construção. Apesar delas trabalharem a madeira, se construía toda uma base e depois temos aí casas de 3, 4 andares na serra. Então a gente está fazendo, na verdade, uma revisita. Eu acho que ainda está se instalando aqui para o norte do país, a gente já tem isso com uma utilização maior, no exterior então é só o que se usa, mas eu acho que está ganhando mercado, está vindo com muita força e é com certeza a construção do futuro. Hoje vamos falar sobre valorização de um bem imóvel, porque fora a valorização normal que tem de qualquer imóvel, que se dá por uma correção, tem a valorização da região. Sempre tem alguns atenuantes, né, para melhorar a avaliação. Entre elas, mobilidade urbana. Nós temos que também avaliar algumas construções em torno, alguns lançamentos em torno. Temos que avaliar também o que o poder público vai fazer em torno, é muito importante. Você vai fazer um hospital, alguma coisa. E a própria iniciativa privada, shopping, centros comerciais e etc. Então é importante a gente avaliar isso. O que vai acontecer nos próximos anos? Como vai haver a transformação do bairro, da região?
para que aí ela pode, além da valorização, né, que é a rentabilidade, aumentar a tua rentabilidade com a valorização da região. Então, se durante um ano nós vamos que o imóvel venha valorizar em torno de 6%, que é a correção, isso são valores aproximados, tá? Ele pode valorizar mais. Toda semana nós damos diversas dicas de como decorar a sua casa, mas os espaços comerciais também merecem atenção especial. O teto escuro promove a sensação de aconchego em restaurantes e bares, principalmente quando o pé direito é alto. Para compensar, use cores claras na parte inferior, como o azul e o amarelo. Paredes curvas ou colunas não são problema e podem se tornar pontos interessantes se bem usados. Nesta lancheria foi respeitado o espaço para a circulação de clientes e funcionários e uma iluminação específica para cada área. Em uma loja de roupas estreita e comprida, um revestimento em madeira escura nas paredes e no piso cria um ambiente mais sofisticado e íntimo. O Imóvel Class TV de hoje termina aqui, mas você segue com a programação da Band. Vem aí o programa Esporte Revista. A gente se vê na semana que vem. Até lá!